No mês de agosto, o preço médio da caixa de ovos na granja, principalmente no interior de São Paulo, uma caixa com 30 dúzias, sofreu queda mensal de 3,5%, mas em relação ao preço médio alcançado em agosto do ano passado, o incremento já chega a 44%. Por outro lado, o milho, uma saca com 60 quilos, também no interior de São Paulo, teve um leve aumento mensal, alcançando a média de quase R$ 46,00 e registrando aí 0,5% de evolução. Mas, de toda forma, o aumento de preço em relação a agosto do ano passado superou os 56%. Assim, em agosto, com a redução no preço do ovo e uma leve alta na cotação do milho, foi preciso maior volume de ovos para adquirir o cereal, gerando aí uma piora de 4% na capacidade mensal de compra. Em 12 meses, a queda no poder de compra do avicultor para comprar milho chegou a 7,7%. Entretanto, já são 2 meses seguidos acima da média histórica do período 2010-2015. Assim, enquanto lá no mês de agosto houve uma necessidade de 10,2 caixas de ovos para adquirir 1 tonelada de milho, neste ano a média esteve em 9,8 caixas. Em setembro, a evolução de preços até o momento indica uma nova queda mensal. Por outro lado, pode ser melhor que o poder de compra obtido em setembro do ano passado. E eu vou conversar agora com a doutora Fernanda Chaveiro da Silva, que ela é advogada, ela é especialista em Direito Empresarial e é mestranda em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, então, graças tá a bom. Deus. Contrato de experiência. Sim. Por que se faz um contrato de experiência com um funcionário? O contrato de experiência, Antônio, é um contrato por prazo determinado. E a finalidade desse contrato de experiência é verificar se em determinado período aquele empregado ele está apto a desempenhar as suas funções para as quais ele foi contratado. Ou seja, eu contrato um vaqueiro para trabalhar na minha propriedade. Eu contrato determinado empregado para poder operar algumas máquinas na minha propriedade. Então, durante o contrato de experiência, vai ser o período para verificar se o empregado ele está apto a desempenhar aquelas funções ali dentro da propriedade. Porque nem sempre dá certo, né? Nem sempre dá certo. Então, justamente, o contrato de experiência para verificar se ele tem essa capacidade de estar desempenhando aquelas funções ou não. Mesmo nesse período, vamos dizer, de adaptação, se gosta do trabalho, se não gosta, se dá certo com o patrão, se não dá, é necessário o registro da carteira de trabalho desse funcionário? Sim, é necessário, Antônio, para que o contrato Mesmo tendo um contrato? Mesmo tendo um contrato. Para que esse contrato de experiência seja válido, é necessário que o empregador ele faça o registro desse serviço na carteira do funcionário. E esse empregador tem o prazo até de 48 horas para fazer esse registro na carteira, a partir do momento da contratação. Ou seja, eu contratei o funcionário hoje para trabalhar na minha propriedade, então eu tenho até 48 horas para poder fazer o registro na carteira desse empregado. Essa pergunta foi feita pelo seguinte: outro dia conversando com um pecuarista, ele falou, contratei 2 pessoas. Eu falei, você fez contrato e registrou? Não, tá na experiência. Falou desse jeito, tá na experiência. Eu falei, olha, eu não entendo muito de leis não, mas eu acho, na minha visão, que você tem, mesmo estando em contrato de experiência, você tem que registrar. Sim. Não precisa não. Eu falei, mas e se der um problema com um deles? Sim, tem que registrar e além do registro tem que ser feito também o contrato de experiência e ser feito por escrito. Alguns proprietários costumam deixar verbalmente, né? Mas não pode, tem que ser por escrito. E agora, qual a duração desse contrato de experiência? A duração do contrato de experiência tem limite máximo de 90 dias. Caso o empregado ele continue trabalhando nesse estabelecimento por mais de 90 dias, um contrato que era por prazo determinado passa a ser por prazo indeterminado. Então ele pode trabalhar 6 meses nessa propriedade, 1 ano, 2 anos, até o momento em que as partes acharem que é conveniente. Aí ele está trabalhando lá, faz quanto que já está com 70 dias.
Aí ele não gosta do trabalho, ele pode sair? Sim, ele pode sair. É só ele chegar no seu empregador e falar que não tem mais interesse em continuar com aquele contrato de experiência ali. Da mesma forma, o empregador ele também pode chegar no empregado, caso ele verifique que o empregado não está conseguindo desempenhar suas funções, pode também pedir a extinção desse contrato de experiência. Tá certo. Então valeu aí, muito bom essa conversa nossa de hoje, doutora Fernanda. Muito obrigado pela participação sua aqui no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Bom dia. E depois do intervalo, você vai ver que emitir licenças para importação de 700 mil bovinos agora para a Indonésia. Cristiane Lourenço, gerente de desenvolvimento sustentável da Bayer, vai falar sobre sustentabilidade. É um minutinho só.